Ei, tudo bem por aí? Bom dia! Chegamos para mais uma edição do Agro Record e hoje, como sempre, conteúdo riquíssimo, interessantíssimo, preparado para você, feito de maneira especial pelas nossas equipes. Por exemplo, as nossas equipes foram conhecer de perto como é que funciona a produção de uma uva, cujo sotaque não é o português, é o francês, é a Petit Verdot. E a gente vai falar também, vai te mostrar como é que funciona o sistema de consórcio entre culturas. Por exemplo, dá para produzir ao mesmo tempo mandioca e café. E ainda a gente vai falar de um assunto que interessa diretamente aos produtores, até porque tem reflexo no nosso bolso. Os produtores estão lutando para evitar o máximo que eles podem os prejuízos que são causados nessa época do ano, por causa do clima, muita chuva, calor ao mesmo tempo, enfim, e eles travam essa batalha. E na receita da fazenda, uma delícia! Tem bolo de batata doce. Faz assim, se aconchegue no sofá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record já começou. Matéria de capa do Agro Record de hoje fala sobre a produção de uma uva que tem sotaque francês, essa danada. São Roque. São Roque é conhecida pela produção de uvas e, evidentemente, em consequência disso, pela qualidade dos vinhos que as vinícolas de lá produzem. Pois bem, o que os produtores fizeram? Decidiram testar essa nova variedade, a Petit Verdot, e eles estão se dando muito bem, até porque essa uva também está se dando muito bem. Está se adaptando de maneira muito satisfatória ao clima, isso está facilitando o manejo e aí a consequência direta é na produção, tanto que eles já estão expandindo os parreirais. Vamos conhecer. Originária da França, ela não é tão conhecida no Brasil. Uma vinícola de São Roque, cidade conhecida pela produção de vinhos no interior de São Paulo, faz o cultivo da Petit Verdot, tipo de uva usado na produção de vinhos finos, que tem chamado a atenção dos produtores no mundo inteiro. Ela tem um cacho não tão grande, mas ele é bem compacto, então são grãos bem próximos uns dos outros. É uma variedade tinta e resulta em um vinho bem intenso, com boa característica de coloração. Quanto menor forem os grãozinhos, mais específica é para elaborar vinho. E aí quando a gente vai experimentar, que vem provar no parreiral, tem muita gente que acha que ela é até mais azedinha, mas não, é que por ela ser menorzinha, a concentração de acidez ali do açúcar também são maiores. Então, na percepção, na boca, assim, comendo o grãozinho, parece um pouco mais azedinha, mas ela é bem doce. O que gerou boa expectativa é que a variedade da uva gostou das terras e do clima do interior de São Paulo. Isso aí ajuda muito nessa época da maturação agora, que é a amplitude térmica que nós chamamos, e também o índice pluviométrico ser mais seco agora, né? Se tiver muita chuva, daí atrapalha também. E a gente trouxe ela para cá para fazer o teste. E quando você faz o teste, você faz um teste em pequenas quantidades para ver a adaptação dela com o nosso solo, o nosso clima e o manuseio do homem com ela, que também isso resulta no chamado terroir, né? Que é a interação entre todos esses pontos. Além de serem plantadas na época certa, por trás do cultivo também são usadas algumas técnicas. A dupla poda, ela resume que ela é a inversão da colheita do ciclo. Então você sai dessa safra de verão, que é a safra tradicional, e aí você poda o parreiral 2 vezes, para daí você estar fazendo uma colheita de inverno. Normalmente, então, o parreiral que tem a colheita agora de verão, de safra tradicional, ele é podado em agosto para estar colhendo agora. A dupla poda, o parreiral também é podado em agosto, aí após 30, 40 dias ele começa a soltar uma florzinha, que vão dar origem aos cachos, nós retornamos para o parreiral e quebra com a mão todos esses cachos. E o parreiral ele só vai vegetar, então ele só vai crescer a área verde dele, sem ter cacho. E aí quando chega no mês de janeiro, aqui em São Roque, a gente volta para o parreiral e faz a segunda poda nesse parreiral. Então, entre aspas, nós enganamos a videira para ela começar o seu novo ciclo e para estar vindo colher em junho e julho. Será desse parreiral que o mais novo tipo de uva cultivado por aqui se transformará no mais novo vinho fino produzido em São Roque. A vinícola, que resolveu apostar na uva francesa, já é conhecida no universo dos vinhos e atrai milhares de turistas todos os anos. No mês de janeiro e início do mês de fevereiro, até organiza um evento para comemorar a safra das uvas, onde os apreciadores de uvas, vinhos e sucos desta fruta podem degustar e conhecer todo o processo de produção.
Quem visita o lugar nesta época do ano é convidado até a ajudar na colheita. Essa é muito doce, gostosa. Imagina o vinho dela, né? Como vai sair, maravilhosa. Durante o passeio também é possível observar o trabalho das máquinas como essa, que tem a função de tirar a uva do cacho sem triturar a fruta, já que as sementes despedaçadas influenciam de maneira negativa no sabor do vinho, deixando a bebida muito amarga. O mais curioso desse passeio todo é que quem participa, depois de aprender como são produzidos os vinhos atualmente, com a ajuda da tecnologia, também pode viajar no tempo fazendo a pisa da uva, um método antigo usado para produzir vinhos. E detalhe, todo o suco que sair daqui vai para o vinho que os participantes poderão vir buscar lá para o finalzinho de setembro, início de outubro. Dizem que para o vinho ser muito bom, a pisa tem que ser assim, olha, muito animada e com música. O passeio só termina com um almoço. No cardápio, pratos que harmonizam com os vinhos produzidos na própria vinícola. Para as crianças, suco integral da uva. Experiência aprovada. A minha mãe aqui é expert de vinho, ela ficou sabendo, faz que meses já, não é que você me convidou? Meses que ela estava sabendo e daí a gente comprou também com antecedência, porque a gente sabia que lotava. E eu puxei tudo o vinho dela, né? Porque é ela que é fanática por vinho, aí eu tô aprendendo junto, ela tá me trazendo nesses passeios. Você vai conhecer agora como é que funciona um sistema que está dando muito resultado. É o sistema de consórcio entre culturas. Por exemplo, para exemplificar, inclusive chamar já esse caso que você vai ver agora. O produtor tem a possibilidade de plantar mandioca e café ao mesmo tempo, mas isso pode ser variado, enfim, com culturas diferentes. E aí a vantagem é exatamente essa, os resultados que são possíveis a partir desse sistema. E o seu Gilmar, esse produtor, que a gente vai conhecer agora, está feliz da vida. Por quê? Porque ele produz variedades diferentes da mandioca junto com o café. Vamos ver. Reverenciada no país há muito tempo, ela chegou a ser apelidada de Rainha do Brasil. Estamos falando de Sua Majestade a mandioca, ou aipim, ou macaxeira. É muito rica em fibras e carboidratos. E é nessa propriedade de 1 hectare em Tijuca que há mais de 30 anos, seu Gilmar, um apaixonado pelo trabalho no campo, cultiva a raiz. Nascido e criado na roça, ele sempre acompanhava o trabalho do pai e depois deu sequência. 35 anos para cá, que a gente começou a plantar um pouquinho cada ano mais e começou a um troço que dá renda a gente. É um troço que te dá pouco trabalho, né, e te dá um retorno rápido. Os pés de mandioca são cultivados no sistema de consórcio, na lavoura de café e nas encostas dos morros. O espaçamento é de 2 por 2 para não atrapalhar o desenvolvimento do cafezal. Aqui ele produz a cacau rosa e a amarela. O ciclo é de 8 meses a 1 ano, para estarem prontas para comercialização. Não exige agrotóxico, não exige nada nela, é só você plantar e limpar e colher. Tem problema com praga, essas coisas também não? Muito difícil. Até hoje eu tive problema aqui, né, em 2014, 2015, cada seca, que deu lagarta. Mas foi, combateu, tipo, rapidinho acabou. Uma vez só. Ele nos leva para um passeio pelas roças onde a raiz é cultivada e somos presenteados com vistas de encher os olhos. Subimos a encosta em busca de um bom pé da cacau rosada. Seu Gilmar nos explica que o posicionamento do plantio influencia. A mandioca ela não gosta de frio. Ela é um produto de terra quente. Ela desenvolve mais rápido, né, carrega mais. Segundo o produtor, a cacau rosada é a campeã na comercialização. Essa cacau rosa aí é a melhor comercialização porque ela ainda tem a aparência da pele vermelhinha, o consumidor gosta, como fala, come com o olho, né? E ela atura na banca, ela fica uma semana na banca e não fica escura. Bom entendedor do ramo, ele logo encontra um pé pronto para ser colhido, mas explica. Você não pode chegar e meter o enxadão ou a picareta de qualquer jeito, que você vai estragar a raiz da mandioca. Né? Você tem que olhar o pé de mandioca, que ele costuma, onde está a raiz, a terra está mais alta e está a rachadurazinha. Igual tá aí, aí tem a raiz aí. Depois de explicar como é o processo de colheita da raiz, ele me deixou fazer as honras e olha que beleza, as raízes estão bonitas de se ver.
Bom, essa aqui é a cacau rosada. Ela tem esse nome, a gente não precisa nem dizer por conta de quê? Por causa dessa coloração que ela tem na casca. Esse pé que a gente acabou de arrancar tem 10 raízes e a média geralmente é essa, né, seu Gilmar? 10 raízes. Para fazer uma caixa, quantos pés desses são necessários? A minha média aqui, na minha lavoura aqui, é 2 pés uma caixa. É um negócio rentável, é bom, dá trabalho? Como é que funciona? Trabalho nada, tudo dá trabalho, né? Mas é um bom negócio, é um negócio rentável. Todas as duas aqui que você botar no fogo, todas as duas vai cozinhar e desmanchar. Mas você leva lá para o mercado, o banqueiro lá quer essa aqui. Porque se ele botar essas duas juntas lá, o consumidor vai chegar e vai querer só essa aqui. Essa aqui não tem a aparência que essa tem. Mesmo sendo boa, mas o povo quer a rosada. É mais bonita, come com o olho, né? Seu Gilmar nos explica que para não ficar sem o produto, ele trabalha com um plantio programado. E como toda cultura, a mandioca também tem a época certa para a produção de uma boa raiz. Mas se você plantar uma mandioca em março, ela vai nascer em abril. Aí vem frio, maio, junho, julho e agosto, né? Essa mandioca ela nasceu. Mas só que o frio não deixou ela desenvolver, ela perdeu o tempo de crescimento. Quando chegar setembro, outubro, na hora dela crescer, ela já passou da época. Então ela vai dar o quê? Vai dar raiz pequenininha, ela vai dar pouca raiz, ela não tem força. Quer dizer, um pé que você planta em março, o que você plantou em setembro, um pé dá para 4 pés do que você planta em março. O plantio é fácil, as mudas são feitas dos próprios galhos da planta que foi arrancada. Mas atenção para a escolha. Costuma escolher um padrão só, assim, um tamanho, todo eles quase igual. Porque aí na hora que o mandioca vai nascer tudo por igual também. E é importante olhar essa parte mais grossa também. A parte mais grossa, fazer uma médiazinha, né, igual. Porque se botar um fininho, ele nasce um pé de mandioca fraco, ele não vai carregar. Depois do galho certo escolhido, é só plantar. A cova é rasa, de 10 a 15 centímetros. Seu Gilmar é mais um exemplo da simplicidade do homem do campo que leva produtos de qualidade até a mesa do consumidor. E ele fala com propriedade sobre a sua relação com a vida no campo. O segredo é persistência. E hoje não está bom, amanhã pode estar e passa isso, vem outro e se você não desanimar. Eu nasci dentro disso, me apaixonei por isso, estou vivendo disso, criei minha família com isso e estou satisfeito, graças a Deus. É aqui que o senhor quer estar. É aqui que eu quero estar. Primeira parada do Agro Record, já depois do intervalo, tem as tradicionais cotações da semana e você vai ver uma matéria interessantíssima. Ela fala da luta dos produtores, especialmente aqueles que trabalham com hortifrutis e com hortaliças também, para tentar buscar alternativas para evitar os prejuízos provocados pelo clima dessa época do ano. Mas faz assim, aguenta a mão aí, porque depois do intervalo, é um instante só.